E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana Tesser e faço a edição desta noite do GP às 10. Bom, como vocês já podem imaginar, o assunto de hoje é o Jorge Lorenzo, que conseguiu no fim de semana a segunda vitória pela Ducati. Demorou muito mais do que todo mundo esperava, mas ele enfim conseguiu pegar a mão da moto. Só que aí no momento em que a relação com a Ducati já completamente degringolou, né? O Lorenzo definiu, em Mugello ele já tinha anunciado que ele não ficaria com a Ducati, e aí entre as corridas de Mugello e da Catalunha, ele anunciou o destino dele, vai correr na Honda ao lado do Marc Marquez. A situação da Ducati ficou um pouco esquisita, né? Porque o cara que a aposta deles pro futuro, digamos assim, que é o André Dovizioso, tá num momento super ruim, vem aí de abandonos e tudo mais, enquanto o Lorenzo, que é o cara que tá indo embora, o cara que foi... ele não foi demitido, mas a situação é mais ou menos essa, né? Porque o chefe disse que não... estamos pensando, não sei o que lá, deixou meio claro que não queria, não estava muito inclinado a mantê-lo no time, e aí ele foi procurar outros caminhos, né? O Lorenzo disse ainda nesse fim de semana que a intenção dele era ficar com a Ducati, era terminar o que ele tinha começado, porque ele foi pra lá pra buscar o título, mas quando ele viu que a situação realmente não estava muito caminhando pro lado dele, ele foi procurar outra alternativa. Ele também contou essa semana que foi ele quem fez a ligação pra Honda, foi ele que procurou essa opção no time. Então foi uma decisão dele ir embora, mas num cenário que a equipe não estava muito favorável. O Claudio Domenicali, que é o diretor executivo da Ducati, né, o chefão, ele admitiu que faltou paciência das duas partes. Se a Ducati tivesse esperado um pouco mais, e aí eu acho que a gente tem que dizer assim, não é a Ducati ter esperado, é o Claudio Domenicali ter esperado. Porque o Didi D'Alina, que é o chefão da Ducati Corse, que é o departamento de corridas da Ducati, ele ao longo do tempo ele foi um dos caras que batalhou para ter o Lorenzo e ele sempre se mostrou bastante confiante de que o Lorenzo conseguiria. Mesmo que ele tenha ficado decepcionado com a performance, em Valência no ano passado ele foi claro ao dizer que ele estava decepcionado, que ele esperava mais, mas ele sempre foi um cara que se mostrou mais confiante. O pessoal da Ducati, que é mais envolvido ali na parte da corrida, que está sempre com ele, estava mais confiante nessa relação, mas o Domenicali sempre teve umas palavras mais duras, se mostrou mais incomodado, desconfiando mesmo da capacidade do Lorenzo de conseguir fazer aquela moto render. Então acho que não é... talvez tenha faltado mais paciência pra ele, não pra Ducati em si. E ele também disse que faltou paciência pro Lorenzo, porque o entendimento dele, depois de Mugello, dava pra gente ter conversado, dele seguir e tudo mais, mas aí horas depois do fim... nem foram horas, porque foi na coletiva seguinte, a corrida, né? Que o Lorenzo disse que não ficaria na equipe. De qualquer forma, a Ducati fica agora numa situação um pouco esquisita, porque o cara que tá rendendo é o cara que vai embora, enquanto que o piloto que fica, que deve ser o líder do time, já que quem chega é o Danilo Petrucci, que não tem experiência com time de fábrica, apesar dele hoje ser contratado da Ducati, ele é contratado da Ducati dentro de uma estrutura menor. Ele não tem essa experiência de ser um piloto de fábrica. O cara que deveria liderar o time não tá num bom momento, né? O Domenicali, aliás, já esse fim de semana criticou também a performance do Dovizioso, que também não tá boa, a gente, né? Ele sabe disso, ele também ficou descontente com o resultado. Mas é isso. Agora o que acontece? O Lorenzo vai ter um papel importante na briga pelo título. Apesar dele já ter um atraso considerável de pontos no campeonato, ele vai roubar pontos daqueles que estão ali na disputa. A disputa mais ou menos está muito encaminhada para o Marquez. Todo mundo esperava que fosse um novo confronto entre Marquez e Dovizioso, mas o Dovizioso não manteve aquela forma do ano passado. E a situação da Yamaha ainda não é confortável, né? O Valentino vem aí do terceiro pódio seguido, mas como ele mesmo disse, ninguém ganha título ficando sempre em terceiro. O Viñales esse fim de semana parecia que ia, largou na primeira fila, fez uma largada terrível, caiu lá pro fundo e de novo não conseguiu nenhum resultado expressivo. O Viñales não tem feito boas corridas, ele tá se mostrando sempre insatisfeito com a moto e tudo mais, mas a Yamaha ainda é uma carta fora do baralho. Eles fizeram um teste na segunda-feira na Catalunha, e aí também o Valentino chegou a dizer, não, a gente não achou nada. Eles também não ficaram satisfeitos com o que eles viram ali da nova moto. Então é isso, o Lorenzo vai sim ter um papel importante no campeonato. Ainda que não seja ele, o cara chega lá em Valência disputando o título, ele vai desempenhar um papel importante porque ele pode tirar pontos tanto do Marquez quanto dos outros. Então ou ele vai ajudar, né, não sim no sentido de estar fazendo uma coisa negativa, mas ele fazendo o papel dele, ele pode auxiliar o Marquez a abrir uma vantagem maior por roubar pontos da concorrência, ao mesmo tempo ele pode ajudar a concorrência tirando pontos do Marquez nas corridas. Então mesmo que não seja um candidato ao título, esse crescimento dele vai ter um papel vital no desenrolar do restante do campeonato, né? A MotoGP completou apenas o primeiro terço do campeonato
Esse fim de semana teve muita reviravolta na tabela, o Lorenzo subiu bastante, teve muita gente que caiu. A briga pelo vice-campeonato ainda tá bem apertadinha, embora o Valentino tenha ganhado um respiro maior ali na briga. Mas é isso, ele vai ter um papel importante, mesmo que não seja campeão. Se acontecer alguma coisa com o Max, sei lá, uma corrida que ele quebra, uma corrida que ele cai, uma corrida que ele fica sem pontuar por qualquer que seja o motivo, diminui bastante esse atraso, e aí sim ele poderia brigar mesmo pelo título. Pode acontecer, né? A gente já viu acontecer tantas coisas ao longo dos anos, campeonatos que pareciam na mão de um e pararam na mão de outro. Então, tudo é possível ainda, embora seja improvável. De qualquer forma, é bom ver o Lorenzo de volta à velha forma dele e numa moto diferente. No fim de semana também perguntaram se ele achava que com essa moto o Valentino seria capaz de vencer na Ducati. E aí ele reconheceu que a moto que o Valentino guiou na Ducati era muito mais complicada e ele disse que essa moto que ele tem hoje é a melhor Ducati da história, a melhor Ducati de todas. E acho que ele tem razão, a Ducati fez um trabalho de evolução muito bom ao longo dos anos, especialmente sob o comando do Didi, desenvolveu bem a moto e hoje tem uma moto em condições de vencer. E aí, embora a corrida da última semana não tenha sido boa, foi uma corrida meio chatinha, com o Lorenzo sumindo na frente e o pelotão mais espalhadinho, ter a Ducati ali em condições de brigar e tudo mais é um fator extra para dar emoção, dar movimento pro campeonato. É uma coisa importante. Bom, por hoje é só, a gente se vê numa próxima. Valeu!